É muito importante que você coloque desejar a sua realidade, o que você está vivendo neste momento da sua história. Todos nós somos humanos, machucados pelo pecado, e por isso a nossa vida é transcorrida entre luzes e sombras, entre o bem e o mal. Nós somos rodeados por uma multidão de santidade, mas também de malignidade. Então, o que nós todos viemos buscar aqui foi a força do Divino Espírito Santo para darmos conta da vida que Deus nos deu. Uma vida que não pode ser estéril, tem que dar fruto. Produzir frutos para a eternidade, nossa e daqueles que Deus nos confiou. Quem são as pessoas que Deus nos confia? Os mais próximos, né? Marido e mulher, filhos e pais, os agregados, né, que moram juntos, os avós, os tios, parentes, primos, a constelação familiar. Mas não é só isso para nós cristãos, isso é paganismo ainda. Nós precisamos acolher o cristianismo que recebemos no batismo, que o batismo nos fez cristãos, outros cristos. E como dizia muito bem a Márcia, que entrou hoje para a Escola dos Pregadores, vejam bem, não é para mim. Eu tenho que alargar minhas fronteiras, porque quem ama serve. Quem não serve se põe a serviço porque não ama. Então, nós vamos nos preparar agora, nesse momento, vamos ver se vai funcionar pelo menos isso, né? Que tudo tá pifado para aquele lado lá, né? Mas não tem problema. Por enquanto, com tudo pifado daquele lado, deu tudo certinho ou não deu? Deu. Por quê? Porque ele está no meio de nós. Porque a graça de Deus supera a desgraça de um equipamento que não funcionou. Mas como o Papa Paulo VI escreve na sua exortação apostólica sobre a evangelização no mundo de hoje, a efetividade da nossa missão evangelizadora não pode depender dos meios de comunicação, não pode. Dos instrumentos da tecnologia, não pode. Para fazer efeito a nossa missão, a nossa pregação, nós precisamos de uma coisa só, do Espírito Santo. Só dele. Com tecnologia, sem tecnologia, com equipamento, sem equipamento, com energia elétrica ou sem. O Espírito Santo não depende dessas coisas, né, Beatriz? Não depende, mas depende de pessoas cheias do Espírito Santo. Então, nesse momento, nós vamos prestar atenção na letra da música e deixar que ela impregne o seu espírito, a sua vontade, a sua inteligência.
acalma o meu coração. Quando o peso vem me alcançar e a alma já não sabe descansar, tua presença me envolve em silêncio e me ensina a confiar. Se os pensamentos se perdem em dor e o medo tenta me dominar, tua voz me chama com ternura e me convida a repousar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Jesus, eu confio em ti. Permanece em mim, acalma o meu coração, traz paz ao meu interior. Jesus, luz do meu caminho, fica comigo, Senhor. E nesse momento, quem sentir necessidade de receber a imposição de mãos e a oração intercessória da nossa diaconia de aconselhamento e oração, levante bem alto a sua mão e alguém vai aí rezar com você. Se a noite é longa e sem direção e a força parece sim, em ti encontro refúgio e descanso e aprendo a prosseguir. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Jesus, eu confio em ti. Permanece em mim, fica comigo, não me deixe só. Fica comigo, cuida de mim, acalma o meu coração, traz paz ao meu interior. Em ti encontro descanso e descanso em teu amor. Amém. Jesus, fonte de paz, acalma o meu coração.
e a alma já não sabe descansar. Tua presença me envolve em silêncio e me ensina a confiar. Se os pensamentos se perdem em dor e o medo tenta me dominar, tua voz me chama com ternura e me convida a repousar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Jesus, eu confio em ti. Permanece em mim. Acalma o meu coração, traz ao meu interior. Jesus, luz do meu caminho, fica comigo, Senhor. Quem precisa de oração, levanta bem a mão. Mesmo quando tudo é silêncio e a esperança parece se apagar, teu amor permanece firme, me sustentando sem falhar. Se a noite é longa e sem direção e a força parece se ir, em ti encontro refúgio e descanso e aprendo a prosseguir. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Jesus, eu confio em ti. Permanece em mim. Fica comigo, não me deixe só. Fica comigo, cuida de mim. Acalma o meu coração, traz paz ao meu interior. Em ti encontro descanso e descanso em teu amor. Amém. Amém. Muito obrigada, nossa diaconia da oração brilhante. Nem sei como começar.
Primeiro, o meu coração está explodindo de gratidão a Deus. Vocês imaginam a tragédia que foi para mim ontem preparar a pregação dessa manhã. Joguei no lixo, deve ser umas 12 folhas de papel, preparando a pregação. A confusão que fica na minha cabeça, porque as ideias vem demais, e eu quero fazer tudo e não dá. Na hora que eu vou peneirar o que vai ser, eu acho que eu sou um pouco acumuladora. Eu não quero jogar nada fora. Eu acho que tudo é importante. Fui acabar, olha, comecei de manhã, fui acabar 9h30 da noite. Para reduzir, ainda trouxe por segurança 2 esquemas. Se escapa um, o outro entra em ação. Mas quando foi 9h30, que eu botei um ponto final e seja o que Deus quiser, e você entrega para Deus, você confia, porque Ele nunca falha. Nunca. Deus falta. Nunca. Então, o que você tem que fazer? Se abandonar. Jesus, eu fiz a minha parte, agora o resto. Eu vou assistir um filminho e vou dormir. Eu tenho certeza que amanhã você vai aprontar conosco. Vocês acham que eu pensei nesse momento aqui? Não. Ontem? Não. É hoje. Deus não me deixa dar pão duro para o meu povo. Pão duro é aquele que eu preparo ontem para dar para vocês hoje. Ou vem mochiba, ou vem seco. Então, Deus, vai levando. Do jeito que for, vai levando. Então, nós vamos agora, lá no seu coração, agradecer por esse começo. Agradecer por esse começo. Estamos num encontro, um encontro programado, com um objetivo bem determinado. Se mulheres e homens não forem curados, não vai haver família curada, renovada. Se não houver família renovada, não vai ter igreja renovada, não vai ter sociedade renovada. É muito importante que nós tenhamos um olhar crítico para ver, como diz a oração de hoje, a graça que nós pedimos, inspirados pela igreja, pedimos: protegei os que renasceram no Cristo. Somos nós. Renascer em Cristo significa morrer para o pecado. Eu vou um pouquinho mais para frente. Morrer para nós mesmos. Morrer para o meu eu. Morrer para mim, para que Cristo seja tudo em mim. Protegei os que renasceram, os que aceitam o desafio de morrer para si mesmos. A vida em família só será permeada de felicidade se os membros dessa família aceitam morrer para si, para o outro ter vida. Quando o padre na missa hoje falava que na cruz a morte morreu,
E a vida assumiu a morte. Pensa na missa. O que acontece? Só poderia comungar, não é só aquele que não tem pecado grave. Esse é o básico. Essa é a cesta básica da maior miséria. É o básico do básico. Evitar o pecado, não fazer pecado mortal. Mas tem algo mais profundo. Não é só isso. Não é só morrer para o pecado, é morrer para mim. E aonde é que a cruz da vida se faz presente? Nós temos uma nova cruz. É o altar. Por isso, quer o altar esteja preparado para a missa, quer não, diante do altar se faz reverência. Como se faz para a cruz e se faz para o sacrário, se faz adoração. E por que nós precisamos da proteção de Deus? Para viver essa dinâmica de morrer todos os dias. Acho que é Santa Teresa que diz, né? Eu morro todos os dias. Para ela mesma, ela dizia, eu morro para mim. Me sacrifico. Sacrifico meus pontos de vista, sacrifico meus pensamentos, sacrifico a minha visão diferente do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos. Procuro, como a Márcia dizia, entrar no porquê das coisas, daquela situação, né? Da história. Mas por que nós pedimos essa proteção para nós? Para que vençamos as ciladas do erro. Para que vençamos as ciladas. Vocês já prestaram bem atenção no que significa cilada? É uma arapuca que você não vê. Nem animal. Se vê uma arapuca, o passarinho não desce. Você tem que botar um alpiste ali, alguma coisa que atraia. E o demônio semeia o erro, o vício, uma visão deturpada até de Deus, da igreja e do mundo, do ser humano, sem que nós percebamos, e isso vai comendo pelas beiradas as nossas convicções genuínas, lançando dúvida para lá, para cá, mas será que sou eu que estou pensando certo? Quando ao redor de você existe um leão rugindo o tempo inteiro. Eu fui fazer uma visita para Padre Oscar, que dia que foi? Quarta-feira? Na quarta-feira. Fui fazer uma visitinha para o Padre Oscar, que fez aniversário de ordenação, né? Foi muito bom, mas fiquei cansada pra caramba. O anel do rodoviário desgrenhento, né, gente? Poxa vida, eu morro de medo desse anel rodoviário. E, bom, chegamos, batemos um papo e ele... Falamos do Papa, né? O nome do Papa nosso, Leão. E ele lembrava que o leão na Sagrada Escritura tem duas faces, né? O leão forte, leão de Judá, um título de Jesus, né? Mas existe esse leão de hoje, que é esse capeta desgrenhento que fica rodeando, chuchando, entrando pelos nossos olhos, entrando pelos nossos ouvidos, pelo nosso olfato, pelo nosso paladar, pelo nosso tato. Entra por contágio de pele. É o ar que nós respiramos, esse danado. Pensamos os disfarces com que o erro procura minar a nossa família. Mas é só
para que vençamos as ciladas do erro? Só isso? Não. A igreja diz: e permaneçam fiéis à graça de Deus. Permaneçamos fiéis à graça de Deus. A graça de cada momento. Pedir a pureza de intenção, a pureza da consciência, delicadeza de consciência. Quando eu era pequena, no meu catecismo de primeira comunhão, eu fiz primeira comunhão com 6 anos. A gente aprendia sobre a consciência relaxada. Vale tudo, tudo é bom, tudo é ótimo, maravilhoso, não pode botar limite para nada. E a consciência escrupulosa, tudo é pecado, tudo é ruim, tudo cuidado. Então existe aquela consciência no meio, né? Equilibrada. Ora para cá, ora para lá, porque o equilíbrio perfeito não está em nós. Só Cristo é o equilíbrio perfeito. Então, nós precisamos da pureza da nossa consciência. Uma consciência esclarecida. Quem passa por nossa comunidade e fica, recebe toda semana conteúdo de formação que vai expurgando da nossa consciência essas figurinhas que o livro do Cântico dos Cânticos apresenta para nós. Apresenta um jardim, onde está lá, né? O noivo, a noiva. Mas, de repente, lá na palavra diz assim, que esse jardim é invadido por raposinhas que comem o fruto da videira. Essas raposinhas são esses flashes que a gente recebe a toda hora. E precisamos, então, adquirir uma estrutura cristã verdadeira para resistirmos ao leão que ruge procurando a quem devorar. Hoje nós estamos diante desse texto. São Pedro está escrevendo para a comunidade de Roma, né? Carta de São Paulo à eleita, me chama a eleita de Babilônia. Por quê? Porque no tempo de São Pedro, Roma, dominada pelo Império Romano, era uma Babilônia. Idolatria. E onde a idolatria vinga, como é a nossa sociedade, tudo é possível de acordo com o diabo. Tudo é possível. Tudo vale. Ainda mais quando essas coisas são apresentadas assim de uma forma brilhante, né? Atraente. Mas esse leão do qual São Pedro está falando, eu já ouvi um comentário que a legião romana, legião do imperador, né, o exército romano, que atuava em Roma, tinha como lema o leão. Então, o que era esse leão do qual Pedro estava escrevendo para os seus, em forma simbólica? O leão ruge, quer dizer, o Império Romano, veja, o paganismo romano, a ideologia de um sistema pagão está rodando e vocês precisam tomar cuidado com isso, para não se deixarem contaminar. Primeiro ponto é esse. Dúvida? Alguém tem dúvida? Concordam com o que eu estou falando? Sim ou não? Ótimo. No Atos dos Apóstolos de hoje, nós temos todo mundo se prestou atenção, né? É a conversão
Aliás, isso foi ontem, tá? A conversão de São Paulo. E chega um momento em que que Deus fala assim para o Ananias: levanta-te, vai à rua tal, procura na casa do tal por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E o Ananias fala assim: Senhor, você deve estar louco. Ou tu não sabe que esse cara daí está prendendo nós, está mandando prender, e manda para a cadeia, e manda matar, e eu tenho que ir lá? Vai. E olha que bonito. Porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis, aos mandatários, né? E ao povo de Israel. Agora, o que interessa? Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Todos os que se metem com Jesus Cristo vão sofrer. O sofrimento faz parte da vida cristã. Onde se prega, como o Santini falava muito isso aqui para nós, uma igreja pentecostal, o clichê para atrair clientes e fregueses, porque é isso, né, consumidores, era: para de sofrer. Pare de sofrer. Pare de sofrer. Porque eles não entendem que você só chega à ressurreição passando pela cruz. Então, no momento em que Jesus passou pela cruz e a venceu, a superou, ressuscitou, todo sofrimento vivido nele, por ele, com ele, é redentor. Está aqui a raiz da espiritualidade da nossa comunidade. Os membros, os filhos verdadeiros da nossa comunidade têm isso no sangue. Eu posso me esquecer eventualmente de que aquela provação pontual que eu estou vivendo, vou parar agora. Fecha o olho. Eu quero que você traga à sua mente qual é a provação que você está vivendo neste momento. Qual é a provação? Uma coisa só. A primeira que vier na sua cabeça é essa, que me interessa. Essa situação pode ser causa da sua perdição ou pode ser redentora. Se você sofre com Cristo, morre com Ele, você vai ressuscitar com Ele. Então não existe dor, provação, sofrimento que pode nos tirar a alegria. Por isso, o fundamento da espiritualidade da nossa comunidade é: alegro-me nos sofrimentos, Paulo é que está falando, que tenho suportado por vós, colossenses. Qual era o que fazia Paulo mais sofrer? A preocupação com as igrejas, a preocupação com as comunidades, preocupação para que não houvesse infiltração de heresias, preocupação com os que coordenavam, os presbíteros, preocupação com aqueles que ainda estavam com o pé no judaísmo, outro pé no cristianismo.
não tinham muita segurança da identidade de Jesus. Essa era a preocupação deles. E mais, a preocupação com aqueles que, durante a perseguição do Império Romano e do judaísmo, a igreja, nos inícios, foi perseguida por duas frentes de ataque violento. Os pagãos, os pagãos, né, o Império Romano, e os judeus, que não aceitavam. Nós éramos uma seita para eles. E ali ficava aquele grupinho, exprimido, entre duas potências poderosíssimas. E nós, sem uso de armas. Qual é a nossa arma? A fé, a esperança, a caridade, a confiança em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, de que alegria nós estamos falando no sofrimento? De que alegria? Outro dia, nós precisamos prestar muita atenção no que nós falamos para Deus. Porque a lex orandi, aquilo que eu rezo, tem que estar de acordo com aquilo que eu creio, com a lex, lei, credendi, que eu creio. Então, numa oração de vésperas, alguém lá foi fazer a oração espontânea, né? Não tem a prece dos fiéis? Foi fazer a oração espontânea. Começou assim: eu vos louvo, Senhor, obrigada pelas famílias que estão passando dificuldade, os filhos que estão na droga, os casais separados, as crianças abortadas, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Tá certo isso? Você louva a Deus pela desgraça que a família está passando? Não, você não louva a Deus por isso. Então, olha os cuidados que a gente tem que ter com as coisas que a gente fala. Ainda bem que Deus nem sempre escuta, né? Quando ele escuta, ele vai... Bom, eu sei o que você está querendo dizer, mas tudo bem, vou deixar passar. Então, quando a gente fala de alegria no sofrimento, parece que combina. Vocês acham que combina humanamente falando? Não. É uma contradição. É uma coisa que não dá para entender. O que é alegria no sofrimento não é? Vai no velório. Detesto velório, mas a gente tem que ir. E lá, o que você vê? Uma festa no luto. O último velório que eu fui foi da sua mãe, né? E eu falava assim, gente, no meu velório eu não quero essa falação em volta do meu caixão. Vocês vão contar e abraçar, beijar lá fora. Lá comigo, lá vocês vão ficar rezando para minha alma. Então, é uma mistureba. Ah, quanto tempo que eu não tive... O defunto aqui, e eu... Quanto tempo... Puxa, precisou morrer para a gente se encontrar. Ainda fala assim. Não é essa alegria. A alegria no sofrimento não é aquele sorriso colado no lábio, com cuspo, social. Não é essa alegria. Não é um sentimento. O sentimento passa. Não é também negação da dor. Não é a negação da dor. Nossa, você deve estar sofrendo. A pessoa está na maior desgraceira do mundo. Não, coitado, você deve estar sofrendo. Não, mas... Tira de letra. Para com isso. Até humilha, agride aquele que está, né? E o que é, então, a alegria no sofrimento? Primeiro, a alegria é fruto da presença e da ação do Espírito Santo na nossa vida. É fruto de uma confiança profunda em Deus, que cuida de tudo e de todos. Confiança profunda que Deus cuida dessa pessoa que está sendo causa da sua provação, do seu sofrimento, da sua preocupação, da sua dor. Dessa situação, Deus está cuidando. E eu
vale tudo essa música que foi colocada no começo, não vale? Acalma meu coração, Senhor. O que adiantou ontem? Eu não estava agitada ontem, eu estava angustiada, mas não agitada. Porque tudo que eu escrevia para falar para vocês não valia nada para mim. Dali a pouquinho, não é isso. Também não é aquilo. Não é aquilo outro. Quando eu fui dormir, falei, você nunca falhou comigo? Cheguei na capela hoje e falei, aqui, lembra? Tu nunca falou comigo, não vai falhar hoje, que vai fazer um papelão. A alegria no sofrimento é fruto da fé que crê que a luz de Deus não para de brilhar como o sol, não se esconde. A gente fala, o sol se escondeu. Não. O sol está lá. De vez em quando passa umas nuvens pretas na nossa família, na nossa situação de emprego, né? Na nossa vida profissional, na nossa vida de amizade social, na nossa comunidade, na nossa igreja, na nossa paróquia, na nossa universidade. Vai lá, quer ver um ninho de pepino? São as faculdades, gente. Meu Deus do céu, trabalhei também lá. Mas o sol está fixa num céu escuro. O sol está lá. Ele só não está aparecendo. Mas eu creio. E por isso, eu não vou ficar rindo porque eu estou sofrendo. Mas eu vou ficar em paz. Nesse caso, o nosso cumprimento, paz e alegria, não é à toa. Tem a ver com tudo isso que eu estou falando. É uma paz e alegria, não é como o mundo dá, mas é fruto da presença do Espírito Santo em nós. Eu vou passar 5 minutinhos, tá bom? A alegria é fruto, no sofrimento, é fruto da certeza de que Jesus, o bom pastor, está conosco no vale da sombra da morte, segurando firme a nossa mão, moldando em nós algo que ainda está muito duro. Aquilo que a Márcia falou das pedras, né? Vem vindo lá da serra, rolando, a força da gravidade, os embates, né? A água, a ação de vento, de calores, vai fazendo as pedras ficarem rolicinhas. E, finalmente, essa alegria no sofrimento é fruto da convicção de que quem confia na presença e nos propósitos de Deus, que eu não conheço. Por que Deus está demorando para fazer passar essa tempestade na qual eu estou vivendo? Será que ele está demorando? Ou está caprichando? Quando você quer caprichar numa costura, estava previsto para entregar essa costura amanhã, mas eu tenho que caprichar um pouquinho, então, não vem buscar amanhã, não, vem buscar depois da manhã. Mas eu precisava para amanhã, porque eu tenho fé, esses perneios. Mas você vai ver só o que você vai receber depois da manhã. Você confia que Deus não está demorando, Ele está caprichando. A convicção que busca a força na certeza daquele que deu a vida por mim. Então, Jesus, muito obrigada, porque isso também vai para o lixo. Mas eu vos agradeço, Senhor, meu coração explode de gratidão, gratidão, gratidão. Por esses que eu sempre rezo, dizendo: quero que onde eu esteja,
Estejam comigo aqueles que tu me deste. Cada um de vocês, Deus deu para mim. Deus deu para nós. Nós, principalmente os amarelinhos aí, podemos dizer, vocês são nossos. Essa casa é nossa, é sua também. Ah, mas eu não colaborei para a construção, nem para... Fique à vontade. Houve uma geração que colaborou para construir isso daqui. Agora nós precisamos de uma geração que ajude a manter o que nós conseguimos. Ah, de que jeito que eu vou conseguir isso? Nós não temos subvenção de Estado, não temos ajuda externa nenhuma. Nós podemos contar só com a ajuda de vocês. E precisamos muito. Então, depois, a Marta vem aqui na frente, numa hora oportuna, para falar como é que vocês vão poder fazer isso. Nós precisamos ter uma casa para acolher vocês. Uma casa digna, uma casa, né, boa, acolhedora. Não é só gente acolhedora, mas o ambiente. Essa cadeira não é gostosa de sentar? Custou. Então, Jesus, muito obrigada. Fiquem com Deus.